Muito bem, depois de alguns problemas técnicos, ontem nós não conseguimos postar o fechamento de mercado. Problema parcialmente resolvido, ainda faltam algumas coisas, mas já dá pra gente gravar aqui meio atrasado, né? Hoje é dia 4, nós estamos aí mais ou menos meio-dia, nós estamos aí no meio do pregão. E eu vou gravar um fechamento de mercado aqui do dia de ontem, né? Do dia 3. E mais à noite eu gravo do dia de hoje, né? E posto aí os dois para vocês. Em breve a gente vai começar a postar o fechamento de mercado até mais ou menos 3, 4 horas da tarde. Mesmo que o mercado ainda não tenha finalizado, para a gente comentar os principais movimentos dessa parte do dia mais volátil, né? Porque em breve vamos começar aí a nossa transmissão de sala ao vivo, né? E os planos, eles vão, obviamente, ter incluso aí também um período da noite. Então nós não vamos conseguir fazer a gravação dos vídeos à noite, né? Então a gente vai tentar apertar o horário aí para poder continuar gerando conteúdo gratuito, mas o pessoal que está pagando não sofrer aí com isso, tá? Então, vindo aqui para o dia de ontem, a gente tinha aqui um contexto de linha de tendência, né? No começo do dia, apesar de ser uma linha de tendência meio estranha, era uma linha de tendência. Então, o mercado abriu bem nessa região de linha de tendência e lateralizou dentro dessa barra 1, né? Para mim ainda era uma lateralidade grande, né? Tudo isso aqui. Eu estava dentro de uma lateralidade. E aí o mercado veio alto aqui, deixando essa boa barra de sinal. Eu fui o cara que vendi essa barra, projetei ela para cima e tomei um stop aqui ontem, né? Foi o stop que eu tomei. Só que o mercado atingiu ali a nossa projeção de toda essa lateralidade, né? Ele atingiu 50%. O que isso significa? Significa que esse movimento não era tão explosivo quanto parecia. E que ele fez, eventualmente aqui, ele fez uma região de resistência. Se você for olhar, não há aqui uma explosão e uma continuidade dessas duas boas barras, né? Eu não diria que tinha uma venda aqui nessa primeira barra, que após essa puxada alta você vender essa L1, na verdade seria uma L2, né? L1 foi essa, aqui seria uma L2, mas uma L2 mais alta eu talvez não vendesse. Mas essa daqui eu vendi após topo duplo, né? Vale lembrar que a gente estava numa situação perigosa para vendas, porque no 15 minutos a gente tinha ali um gap forte de média, né? A gente estava em tendência forte. Mas aqui ele fez um topo duplo nessa região de movimento projetado e valia uma venda. Eu fiz essa venda, tá? Fiz essa venda, recuperei aqui uma parte do meu prejuízo, até porque eu estopei cheio, né? Então eu fiz uma venda de scalp, recuperei uma parte do prejuízo. E aqui eu fiz uma compra, porque ele retestou deixando um gap aqui embaixo. Ele retestou e não conseguiu fechar o gap. Deixou essa inside bar aqui. Eu fiz a compra aqui. Não segurei esse trade, saí muito curtinho aqui. Eu já achei o dia muito errático, tá? Mas logo depois que eu encerrei, eu inclusive encerrei com o dia de loss, tá? Ontem eu encerrei com prejuízo. Assim que eu encerrei, ele deixou essa boa barra de reversão alto no topo triplo. Nesse sinal aqui também daria uma boa venda. E essa sim andou, né? Andou para onde? Andou para projeção dessa nova lateralidade. Olha lá, ela pegou certinho nos 50% dessa nova lateralidade. Então, esse contexto de ontem não foi um dia fácil não, tá? Mas esse contexto de topo triplo nessa região de movimento projetado me fez entender que era um dia basicamente lateral, né? Então, depois que ele atingiu o alvo, ele fez um novo topo duplo aqui nessa boa região. Caberia uma venda nessa barra, né? Olha o aspecto lateral costurando a média, tá vendo? A média flat. Aqui a média é irrelevante. Se você quisesse operar sem média aqui, você poderia, né? Aqui ele veio retestar essa linha de tendência que foi quebrada, né? Não se esqueça, as linhas de tendência têm 75%, 70 a 75% de chance de serem rompidas. E ele deu essa boa inside bar com corpo de baixa, que poderia ser vendida até pelo menos um scalp na projeção dela. Então daria um scalp aqui nessa região, né? Aqui ó, no 1 para 1 teria dado também um bom sinal. Não foi um dia fácil, né? Ele novamente lateralizou e terminou o dia, se você olhar, numa grande lateralidade. Só apagar todos os desenhos, a gente tem aqui uma grande lateralidade, né? Veio baixo, scalp no meio, veio em cima, scalp no meio. Então não foi um dia fácil, né? Eu fechei no loss, foi um loss bem baixo, bem controlado, foi muito menos do que um stop que eu posso tomar, mas foi um dia de loss, né? Então, vamos para o dólar, que esse sim foi bem mais tranquilo, ao meu ver. Nós estávamos em forte tendência. Olha esse topo duplo aqui na média, pessoal. Isso aqui foi a venda de livro, né? Boa barra de sinal, L2.
né? Então aqui, essa venda aqui foi gritante, né? Após essa forte queda, para mim não tinha como não vender. Você poderia projetar toda essa correção lá para baixo, pegar o alvo aqui, ou você poderia ir seguindo aqui, né, o stop nas correções, né? E aí você foi tirado nesse topinho, né? Após isso, o dólar fez uma característica de bandeira, né? Essa ideia aqui. Lembre-se, todo provável canal de alta é uma bandeira de baixa. Olha lá. E fez o rompimento da bandeira. A questão é que ele terminou o dia hiper mega lateral, né, numa TTR. E aqui não tinha muito o que fazer, né? Porém, ele fez um fundo arredondado, tá vendo? Esses fundos arredondados, eles são mais perigosos. Ele não conseguiu romper o fundo anterior. O acionamento dessa bandeira poderia até, inclusive, entrar um pouco antes, né? Após essa forte barra, pullback. Poderia entrar aqui, ou até mesmo nessa barra, para pegar um scalp, né? Talvez da projeção dessa barra, vamos ver se deu. Ah lá, deu 50% dessa barra. Mas aqui eu achei muito mais tranquilo, porque foi o trade do dia. Tranquilo também é uma maneira de dizer, né? Porque aqui, se você não pegou essa primeira barra, ficaria, para você, né, olhando assim, ficaria mais difícil você entrar aqui, que você sempre acha que já caiu muito, né? Mas nós tivemos aqui um modo de microcanal, perdão, de canal estreito, que você poderia vender fechamentos de barras de alta, fechamentos de barras de baixa, rompimentos de fechamentos de barras. Você poderia vir vendendo pequeno, fazendo pequenos scalps aqui e vir conduzindo o trade. Para quem vendeu lá em cima, poderia ter projetado essa barra de stop. Botava o stop aqui e, caso quisesse, pegava todo esse risco aqui e projetava para baixo. O que daria mais ou menos na projeção dessa correção, né? Então deu uma boa quantidade de pontos aí, não foi um dia muito difícil no dólar. Um dia de tendência. Essa bandeirinha com característica de canal amplo poderia ser trabalhado, tá? Essas vendas de rompimento de topo. Não se compra rompimento de topo de canal amplo, né? Para quem opera pivô, ó, estaria armadilhado aqui, né? Não se compra depois de uma puxada dessa aqui, principalmente nos canais amplos, não se compra topo nem se vende fundo, tá? Então é bem arriscado. Então o dia do dólar foi mais tranquilo, a gente vai ficando por aqui, vai finalizar o vídeo. E hoje ainda a gente vai conseguir soltar aí, se tudo der certo aqui com essa gravação, a gente vai conseguir soltar o dia de hoje, que seria o dia 4. Até mais, valeu!